Olá, muito bom dia! Hoje é terça-feira, 21 de maio de 2019, o Morning Show está no ar. Vamos então com os nossos assuntos de hoje. Vai e vem. Com manifestações pró-governo no horizonte, o presidente Jair Bolsonaro diz que o problema do Brasil é a classe política e ele mesmo se incluiu na crítica. A declaração foi dada ontem. Mais tarde, o capitão mudou o tom e afirmou valorizar o parlamento. Lenda das pistas, a inspiradora trajetória do tricampeão de Fórmula 1 Niki Lauda, o austríaco que sobreviveu a um acidente gravíssimo em 76, morreu nesta segunda-feira aos 70 anos. Pedras no caminho. Ele conheceu as dores e as delícias da fama muito cedo, se envolveu pesadamente com drogas, foi preso e motivo de chacota. Voltou do inferno para contar que a viagem não vale a pena. O nosso convidado de hoje, Rafael Ilha, vai falar com a gente sobre a série documental 10 Chances, o homem que desafiou a morte. Esses são alguns dos assuntos de hoje deste Morning Show que tá só começando. Bom dia, Paulinha. Qual que é a nossa hashtag do dia? O pessoal no Twitter já está sabendo. Hoje vamos para os assuntos mais comentados do país com a hashtag Rafael Ilha no Morning. Você sabe que ele é popular, viu, Aros? Foi o campeão da 10ª edição do reality A Fazenda no ano passado. Então eu tô esperando esse fandom. Gente, que fandom da Fazenda o quê? Fandom do polegar. Pelo amor de Deus, topê da vida. Vamos lá. Vamos lá com a hashtag de hoje, Rafael Ilha no Morning. Rafael já sobreviveu a muita coisa, inclusive a Fazenda. É, pois é. E é o Power Couple. Também teve Power Couple? Teve Power Couple, teve a Fazenda, teve episódio das drogas, teve polegar, que voltou de novo, talvez volte mais uma vez. Então não vai Temos faltar assunto. Não falta assunto para esse papo de hoje. A gente quer que você também participe pelo WhatsApp no 11 931 17 1009, porque todo mundo conhece a história do Rafael Ilha, a relação abusiva dele com as drogas e tudo mais. E ele sempre, ou pelo menos nos últimos anos, acabou expondo esse problema de maneira muito aberta, muito transparente. Então, a gente quer ouvir você. Você tem problema com drogas? Alguém tem ou já teve problemas com drogas na sua família? Como é que foi essa história? Como é que foi superar? Como é que foi enfrentar essa trajetória complicadíssima? A gente sabe que é sempre muito difícil e envolve muito sofrimento para todos os envolvidos nesse processo. A gente quer que você abra o seu coração e participe aqui com a gente. Estamos esperando mensagens em vídeo para o WhatsApp 11 931 17 1009. E para ver o Morning Show, você sabe, é só correr lá no site da PAN, também no nosso aplicativo, ou pelo YouTube, no nosso canal. Tem conteúdo extra lá, é só você se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Toda vez que tem novidade, você vai ser avisado. Vamos juntos então nessa próxima hora e meia, colados aqui na Jovem Pan. Abrindo o noticiário na política, nesta segunda-feira, em um evento da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro disse que o grande problema do Brasil é a classe política. Ele se incluiu nessa crítica, alertado de que a sua declaração elevaria ainda mais a tensão entre o Executivo e o Legislativo, de quem, vale lembrar, ele depende para a aprovação da reforma da Previdência. Mais tarde, o capitão mudou o tom e disse que valoriza o parlamento. Na semana passada, o Bolsonaro viu uma série de protestos questionar os rumos da educação no país. E nas últimas semanas vem enfrentando resistência no Congresso. Como resposta aos críticos, bolsonaristas convocaram manifestações de apoio ao governo, agora para o próximo dia 26. Ô José Maria Trindade, bom dia para você. Me diz uma coisa, tem chance de o Bolsonaro participar desses atos e o próprio presidente ir para as ruas? Zé Maria, bom dia. Olha, bom dia a todos. Existe sim essa possibilidade do presidente Jair Bolsonaro fazer uma participação em uma das manifestações, pode ser aqui em Brasília ou mesmo no Rio de Janeiro. Mas olha, Carlos, há uma divisão do grupo que apoiou a eleição do presidente Jair Bolsonaro nesta manifestação. Vários setores, principalmente liberais, estão desconfiados de que esta grande manifestação programada seria, na verdade, vaquinhas de presépio para dizer sim e totalmente sim ao governo, o que movimentos como Vem Pra Rua, MBL, eles não querem que seja assim.
O que assustou mesmo, e isso foi muito debatido politicamente no Congresso Nacional, foram defesas da manifestação em que inclui o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo, e aí dizem alguns integrantes desse movimento de que, tudo bem, é preciso criticar integrantes do Supremo Tribunal Federal, mas nunca fechá-lo. E também o Congresso Nacional, nada de invasão do Congresso, nem fechamento do Congresso. Há essa divisão e isso prejudica esta articulação que não é fácil. Está todo mundo aqui querendo saber exatamente o que quer o presidente Jair Bolsonaro, é o chamado núcleo que apoia o presidente aí com essa manifestação. Ô Caio, bom dia para você. Essas manifestações agora do dia 26 dividem opiniões, a gente tem acompanhado nas redes sociais, sobretudo pela agenda confusa, né? Qual que é o pleito, o que não está sendo pedido lá e etc. Mas está dividindo opiniões, inclusive entre os simpatizantes e os apoiadores do governo, né? Pois é, né? Olha, para desespero do Tutinha, Aros, nessa aqui eu vou precisar me alongar. É o seguinte... o desespero nesse caso hoje é do Arcon. Porque ontem eu recebi uma ligação curiosa de um grande brasileiro que eu conheci em entrevista ao programa Pânico. O nome dele é Tomé Abduch, além de empreendedor, ele é ativista político e atualmente ele é porta-voz do movimento nas ruas. E aí, de forma muito cortês, ele me questionou: poxa, Coppola, por que você está contra as manifestações de 26 de maio? E aí, na lata, eu já respondi para ele: como assim? Eu não estou contra as manifestações. Você ouviu meu comentário dessa segunda-feira, né, sobre o assunto, e eu falei, inclusive, que o direito de manifestação ele deve ser celebrado e fiz algumas críticas aí, a meu ver, construtivas, né? Na verdade, foram 3 principais. Que, primeiro, é mais fácil você engajar as pessoas com uma pauta única. Segundo, é ruim para a manifestação estar associada com radicalização de discurso, como bem trouxe o Zé Maria Trindade. E, finalmente, é estratégico, foi um questionamento, né? Será que é estratégico convocar uma manifestação que já nasce com o ônus de ser maior que as manifestações da esquerda de 15 de maio? E, bom, justamente por isso, me surpreendeu muito que tanta gente tenha interpretado o meu comentário como uma nota de repúdio às manifestações. E eu confesso, viu, Aros, que é muito chato a gente ser criticado por aquilo que não disse. Agora, o comunicador, ou o suposto comunicador aqui da história, sou eu. É minha obrigação me fazer entender. Então, eu tenho que ter humildade e assumir total responsabilidade por esse mal-entendido. Mas só para deixar bem claro e que fique registrado em alto e bom som, eu sou a favor das manifestações de 26 de maio. E mais, não sou só a favor, como estarei lá como cidadão privado. Mas aí então, obviamente, eu vou oferecer aqui ao ouvinte também algumas respostas aos meus próprios questionamentos. O movimento nas ruas, né, ele está indo às ruas pela MP 870 da reforma ministerial, né, reforma administrativa, algumas pessoas falam assim, pelo pacote anticrime e pela reforma da Previdência. Eu concordo integralmente com essas pautas, o ouvinte sabe disso. E provavelmente a maioria dos espectadores e dos ouvintes da Jovem Pan também. Você quer que o governo volte a ter 29 ministérios e seus respectivos cargos comissionados? Não. Você quer que o COAF saia do comando do ministro Sérgio Moro e perca aí a sua vocação para combate ao crime do colarinho branco? Claro que não. Você quer que o Caixa 2 seja crime tipificado no Código Penal? Sim, evidente que sim. Você quer que os líderes de organização criminosa percam seu direito à progressão de regime, que o Estado possa confiscar os seus bens de origem ilícita e que as penas, né, sejam agravadas quando cometidas por arma de fogo? Sim. Né? Você quer que os políticos e a elite do funcionalismo público tenham as mesmas regras de aposentadoria do cidadão comum? Sim, também. Você quer que o Brasil quebre por causa de um rombo na Previdência? Óbvio que não. Então, assim como eu, se você está alinhado com essas pautas, você já tem motivo para ir para a rua também e me fazer companhia lá na Avenida Paulista. E é como me ensinou ontem o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né, nosso deputado federal. Ele disse o seguinte, abre aspas, essa manifestação é um voto de desconfiança ao Centrão. Então, eu me dou por satisfeito. Nós temos uma pauta unificadora. É uma manifestação anti-Centrão, que está na contramão de tudo isso que a gente falou. É o pântano político, é o toma lá da cá, que está contra essas medidas de bom senso, que inclusive foram referendadas pela população em outubro de 2018. Você lembra o evento que teve nessa época? Se chama eleição. Eles esqueceram.
né? E assim, a gente não pode ser reducionista. Essa não é uma manifestação pró-governo, pró-Bolsonaro. Essa é uma manifestação que tem pautas concretas, tem causas concretas e contra agentes políticos concretos, que é essa turma do Centrão. O segundo ponto, que é muito importante, é o de radicalização do discurso, porque, de fato, essas convocações nasceram aí de uma forma obscura, incluindo discurso intervencionista. Então, o povo vai invadir o Congresso, artigo 142, sugerindo intervenção militar, cabe um soldado, e por aí vai. Só que o Nas Ruas me assegurou que esse tipo de narrativa não vai ter espaço no caminhão deles. E mais, eu contatei algumas empresas especializadas em monitoramento de redes, e eles me falaram que essas hashtags foram completamente engolidas pelo discurso moderado. As hashtags que estão prevalecendo agora, elas dizem respeito à data em si, 26 de maio, domingo, esse tipo de coisa. E quem não lembra também daquela minoria de intervencionista no impeachment da Dilma? É um grupo minoritário, não reflete a mentalidade do brasileiro médio. Só que sempre tem a ala radicalizada. A questão é se ela é protagonista ou não, e nesse caso não é. Falar que um conservador não pode apoiar uma manifestação disruptiva é um grande absurdo. O conservador, ele quer preservar tudo aquilo que presta, Aros. O que não presta, a gente reforma. Eu quero reformar a Previdência, eu quero reformar a questão administrativa ministerial, eu quero reformar o sistema penal, né? E eu quero romper com esse presidencialismo de cooptação. Terceiro e último ponto, é estratégico? Aqui o argumento é pragmático. Foi o que eu conversei com o Tomé. Nessa altura do campeonato, pouco importa. Na verdade, não importa. Não importa em absoluto. Por quê? Porque a convocação não vai ser cancelada. Então a manifestação ela vai rolar com 50 mil pessoas ou 500 mil pessoas. O problema é que a esquerda, baseada em mentiras, reuniu dezenas e dezenas de milhares de pessoas. Eles mentem sobre a necessidade e os pontos da reforma da Previdência. Eles mentem sobre a natureza e o alcance do contingenciamento de gastos no ensino superior. E eles arregimentaram assim uma massa gigantesca de pessoas. Então, se a sociedade civil consciente não se organizar para mostrar repúdio às táticas da oposição e do Centrão, que a gente sempre fala aqui, obstrução, desinformação e diversionismo, esse é o primeiro passo para eles assumirem o governo de fato. O Brasil não votou no Rodrigo Maia. Rodrigo Maia não é o nosso presidente. Tá, então esse é o ponto. E finalmente eu queria fazer aí um apelo pessoal a alguns atores políticos. Eu li o final da nota do Partido Novo a esse respeito e diz o seguinte, abre aspas, em manifestações com pautas diversas e sem objetivo claro, o Novo entende que cabe ao cidadão decidir quanto ao apoio e não ao partido como instituição. Ora, a manifestação ela é um fenômeno orgânico, ela é o que nós fazemos dela, como tudo que é simbólico, né? Você vai lembrar das jornadas de junho. Não é só pelos 20 centavos. Nasceu de um jeito, virou outro bicho. Se o Novo não mudar de postura, eu pelo menos estou contando aí com a postura do líder do partido na Câmara, o deputado Marcel Van Hatten, um liberal clássico, deputado mais votado do Rio Grande do Sul, maior líder jovem da política nacional hoje em dia. Eu estou contando com ele para capitanear um movimento de adesão de liberais e de conservadores do Congresso e do ativismo político às manifestações. E nesse mesmo sentido, faço um apelo também ao pessoal do Brasil 200, que está engajado aí na emancipação, na real independência do Brasil até 2022. Faço um apelo ao movimento Vem Pra Rua, que foi instrumental, que foi fundamental no impeachment da Dilma Rousseff. A manifestação, nos termos que ela está hoje em dia, ela evoluiu, Aros, ela gourmetizou, ela está gourmetizada em relação ao que era semana passada, né? E tudo indica que vai ser uma celebração da democracia, com discurso republicano, sem vidraça quebrada. Isso é fundamental, sem vidraça quebrada. Então, fica o convite aí para o ouvinte da PAN, para que participe também das manifestações, e todos podem contar comigo na Paulista nesse domingo. Ô Zé Maria, para fechar, como é que toda essa movimentação reverbera no Congresso? Reverbera no sentido prático de que é uma manifestação convocada pelo grupo do presidente Jair Bolsonaro, né, ali os mais próximos do presidente Jair Bolsonaro, e que tem apoio sim entre militares, entre os independentes, né, e alguns movimentos como Avança Brasil, Direita São Paulo, são os grupos que apoiam a manifestação. O Caio tem toda a razão quando diz que esses grupos aí mais radicais, como intervencionistas e fechamento de congresso e tal, eles sempre existiram, sempre foram às ruas e eles sempre foram mesmo em menor número. Só que desta vez os grandes líderes dos movimentos nacionais estão fora e eles estão evidentemente aparecendo mais.
dependendo da articulação, e isso é muito importante, se for um movimento espontâneo, Aros, tudo bem, mas dependendo desta articulação dos últimos dias, né, pode atrapalhar ainda mais esta relação Palácio do Planalto, Congresso, que já existe um fosso ali. Eu acho até que essa situação já está, como se diz na economia, né, já está precificada, essa dificuldade. Agora é saber o que vai fazer os conservadores e liberais do Congresso Nacional. Ana Maria Trindade, um bom trabalho para você. Diga, Paulinha, Galera, desculpe. já pode atualizar o meme dos comunistas, tinham colocado a foto do Caio Coppola, já pode fazer uma atualização. Pô, esse negócio de não estar na rede social, né? Eu comecei a receber um monte de coisa de WhatsApp, mas tinha uns muito bons mesmo, né? Mas, assim, eu prefiro virar meme pelo que eu falo e não pelo que eu não falo. Zé Maria, bom trabalho para você. Até mais. Perfeito, bom dia a todos. Vamos falar de cinema, Paulinha, para virar a página? Vamos, querido Carlos Me Aires. diz aí essa história de que o Tarantino não quer que deem spoilers de seu novo filme. Você tá lascada, Paulinha. Cuidado, Emílio Surita. Emílio Surita foi contra todos os heróis de Vingadores Ultimato, deu spoiler durante o programa Pânico, deixou muita gente chateada. A verdade é que essa cultura do spoiler, né, Aros, deixa um monte de gente que curte séries e cinema #chateada, porque é a ideia de se adiantar alguma coisa que tem no filme e fazer com que a experiência do filme seja completamente diferente, porque, enfim, você já sabe de uma parte importante da história. Exatamente. O Tarantino exibe hoje, em pré-estreia, o seu novo filme, Era Uma Vez em Hollywood, no Festival de Cannes. Amanhã toda a imprensa vai conferir também a produção. Então, você imagina o quê? Que já vão ter aí críticas ou alguma coisinha sobre o filme e vai começar a pintar na internet e nos veículos especializados em cinema. E por isso, o diretor Quentin Tarantino achou por bem publicar uma carta através da Sony Pictures e também do Festival de Cannes, pedindo para que as pessoas realmente não compartilhem detalhes que possam mudar a experiência do filme para algumas pessoas. Ele reforçou que o elenco, a equipe, todo mundo trabalhou muito duro para criar alguma coisa de original, de diferente, e que realmente parece que se contar alguma coisa vai mudar toda a história de Era Uma Vez em Hollywood, que estreia no Brasil em 15 de agosto. A gente já falou muito sobre esse filme aqui, tinha um plot misterioso que se passava ali em 1969, a gente tem o Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt. O Leonardo DiCaprio faz um ator de televisão e cinema meio decadente, e o Brad Pitt faz o dublê dele, e aí eles têm uma grande ideia para uma virada que envolve uma vizinha do personagem do Leonardo DiCaprio, que é a Sharon Tate, interpretada pela Margot Robbie, e tudo isso tendo como pano de fundo aqueles aterrorizantes assassinatos cometidos pelo Charles Manson, que é um serial killer super famoso, um dos mais famosos da história dos Estados Unidos. É muito curioso que todo mundo deve se perguntar como assim ele tá controlando spoiler numa história real, porque afinal de contas todo mundo sabe o que aconteceu com a Sharon Tate, com o Roman Polanski e com o Charles Manson, que morreu inclusive no ano passado. É importante a gente se lembrar que em Bastardos Inglórios, por exemplo, Teve o vazamento do roteiro. fala de nazismo e tudo mais, Não, mas foi não nos tem o 8 final. Odiados. Vazou o roteiro do filme antes do filme entrar em mas cartaz. o Bastardos Inglórios, por exemplo, fala de nazismo, inclusive fala do Hitler em pessoa, mas tem um desfecho bem não tradicional e que foge bem a história e é bem surpreendente. É o desfecho tarantinesco. Muito provavelmente o Tarantino vai subverter a história de novo. Exatamente. E ele deixou muito claro que é um pano de fundo essa história do Charles Manson. Não é o que vai estar no front do que ele quer contar. Lembrando que o elenco é incrível, eu já falei do Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, a Margot Robbie. Aí a gente tem também o James Marsden, Dakota Fanning, Al Pacino, Kurt Russell e o Luke Perry, que faleceu recentemente, né, de Barrados no Baile. Então, assim, eu não sei. Mesmo se o Emílio der um spoiler, eu acredito que não vai atrapalhar na bilheteria desse filme do Tarantino em agosto. Agora, tirando situações como essa do Emílio, tem gente também que bate de frente com spoiler porque fica procurando, né? Bota lá no search do Google, crítica sobre o filme, ou vai Crítica lá é uma coisa, spoiler é no... outra. Não, mas tem críticas que são carregadas de spoiler. Mas o legal é quando a São pessoa avisadas. te avisa, né? Não, Coloca crítico ali. de verdade não Não conta tem isso aí, não. spoiler. Crítico faz análise, não tem essa de dar spoiler de filme. E se tem um Ô, spoiler? Vini, que crítica que você quer tá dar- lendo, Vini? Tem críticas que tem, às vezes tem alguns críticos que até avisam antes. Eu acho que se você avisar, crítica com cuidado, spoiler. contém spoiler. A partir daqui, YouTube você também. pode bater em algum Que spoiler. desculpa, Vini. No YouTube também tem muitos críticos que Fazem fazem, os né? Uma vídeos, versão tal. com spoiler e uma versão sem spoiler.
Só que a pessoa, se ela não quiser ver, então, saber o que vai acontecer no filme... Ah, mas você sabe que eu acho que é muito difícil isso hoje. Você tá lá no feed e de repente, pá! Spoiler. Não tem consegue jeito. sobreviver. Agora tem gente má. Tem gente que você vai na rede social e diz que quer muito ver algo, e aí a pessoa faz questão de estragar pra você. Tem Aconteceu muita gente má. Comigo em Vingadores, o mesmo spoiler que o Emílio deu aqui no Pânico. Quando eu escrevi, a primeira coisa, a pessoa foi lá e me deu. Só que eu não levei a sério e aí, enfim, tomei uma grande surpresa quando vi aquilo realizado. Não vou falar o que. Bom, enfim, vamos saber se... A gente sabe quando que ele apresenta o filme? Agosto. Não, agora. Hoje, No- Hoje, estreia hoje. pré-estreia, pra imprensa amanhã, agora pra gente, meros mortais, em agosto. Eles vão a estreia no confiscar Brasil é dia celulares, 15. essas coisas todas, Paulinha? Ah, acho que em Cannes Em ninguém Cannes, faz isso. eles só confiscam celular de imprensa em sessões muito, muito extraordinárias. No ano que eu fui pra Cannes, a gente conseguia entrar com o celular de Normal. boa, normalmente, tanto em sessão de gala, quanto em sessão de imprensa, até porque já se sabe que é um ambiente muito seguro lá. Só tem jornalista e celebridade, gente, e gente do cinema, do mercado. Quem tem interesse de vazar, né? Justo. Ô, Paulinha, queria continuar falando com você. Sim, senhor. Você quer dar um recado para os estudantes deste Brasil? Exatamente, porque nos próximos dias 23, 24 e 25 de maio acontece aqui em São Paulo a 22ª edição da Expo CIE, que é a maior feira de estudante da América Latina. Além de palestras e conteúdos focados na educação, capacitação, orientação e direcionamento de profissionais do público jovem, teremos ainda a oferta de 9.000 vagas de estágio e também do programa Aprendiz Legal. E a gente também vai ter lá uma plataforma de entretenimento. Quem explica pra gente mais sobre isso é Alexandre Altenfelder, que é supervisor de feiras do CIE. Conta mais, Alexandre. Tudo bem, Paulinha? Muito bom dia aos ouvintes do Morning Show. Essa edição da Expo CIE vai contar com muito esporte eletrônico, uma mega arena games, mais de 72 palestras, um hackathon voltado para o segmento educação financeira e finanças pessoais. E por falar nesse tema, estamos celebrando nessa semana a Semana de Educação Financeira e levaremos ao pavilhão da Bienal do Ibirapuera um mega escape room, uma sala de fuga cujos enigmas serão voltados para a educação financeira e finanças pessoais. Tá certo, Alexandre, obrigada. Você que é estudante, corre lá, inscreva-se www.expocie.com.br. É isso aí, Paulinha. Então, vamos fazer uma conexão com a Itália. Infelizmente, por uma notícia triste, a gente aciona o Alex Ruffo, nosso comentarista de esporte a motor aqui na PAN, porque morreu ontem, aos 70 anos, o tricampeão de Fórmula 1, Niki Lauda. Ele estava internado num hospital na Suíça, tratava problemas renais. Alex, bom dia para você. Como é que você define definiria o Niki Lauda, hein? Bom dia, Aros. Bom dia a todos meus queridos amigos do Morning Show. Na verdade, é mais fácil até eu falar um pouco da repercussão, que essa repercussão vai ter a legenda de como a gente define Niki Lauda. A notícia chegou aqui na Itália, 1h30 da manhã, por conta da diferença de horário, né? E o comunicado foi passado pela própria família de Andreas Nikolaus Lauda. Ele teve, vocês devem ter acompanhado as notícias, ele fez o ano passado um transplante de pulmão. Ele já vinha com grandes complicações, já tinha feito um transplante de rim também. No começo do ano ele tinha sido internado. E aí a notícia chegou. Como chegou essa notícia? Os jornais já tinham fechado aqui na Itália, aqui na Europa, já estavam nas bancas, chegando nas bancas quando chegou a notícia, mas a mídia social, você, Carlos Aros, que é o homem do digital, né, transformação digital na Jovem Pan, você sabe a força que tem a mídia social. Ela foi muito forte, ela percorreu todos os veículos, e os dois principais jornais aqui da Itália, o Corriere della Sera e o La Repubblica, fizeram uma divulgação como jamais vista aqui na Itália. Então, as notícias foram sendo passadas e atualizadas a cada 15 minutos com especiais do Niki Lauda. E aí, o que mais me impressionou foi que eu já tinha uma viagem marcada cedinho do aeroporto de Roma aqui para Sicília. Então, eu cheguei umas 5h30 da manhã no aeroporto Leonardo da Vinci. E
todas as televisões do aeroporto estavam ligadas, mostrando a vida e a história de Niki Lauda. E é nesse ponto que eu queria chegar, pro Vini trazer pra gente, até pro Alex tentar uma posição melhor enquanto isso, porque acho que o vento tá fazendo chiar muito, e às vezes a gente perde um pedacinho da sua fala. Enquanto isso, o Vini fazer pra gente essa recuperação histórica, falar sobre o acidente, né, Vini? O acidente de 76, que deixou o Niki Lauda aí com boa parte do corpo queimado, né? Principalmente parte ali do rosto dele. E tem uma história muito bacana, quem quiser assistir, quem não viu ainda, esse grande filme que é Rush no Limite da Emoção, é um filme de 2013 que conta a rivalidade do Niki Lauda com o James Hunt. O Niki Lauda já tinha sido campeão em 75 com a Ferrari, foi o primeiro título dele na Fórmula 1, e aí em 76 tem essa grande rivalidade dele com o James Hunt, que era um cara muito mais popular, mulherengo, gostava da farra, e o Niki Lauda, um cara bem mais centrado ali nas questões mesmo do automobilismo, era um cara que mexia no próprio carro, sabia da parte ali de engenharia, mas os dois eram muito bons também ali na pista, né? Então, filme que inclusive recebeu indicações ao Oscar. Recebeu indicações ao Oscar. Um filme excelente. Tem muita gente que voltou a ver Fórmula 1 depois que assistiu esse filme do Rush, que é brilhantemente interpretado aí o Niki Lauda pelo Daniel Bru. É uma excelente interpretação. Eles fazem uma caracterização muito parecida com a original. E o Niki Lauda, um cara muito competitivo. Tão competitivo, Carlos Aros, que ele sofreu esse acidente, né? O carro dele pegou fogo, demoraram muito para chegar ali o resgate, e aí ele foi hospitalizado, ficou muito tempo fora, só que ele volta no mesmo campeonato, em 76, ele voltou a correr e ainda ficou em segundo lugar. Para você ver o tamanho desse piloto e o tamanho da paixão que ele tinha pela Fórmula 1, em 76 acabou vencendo o James Hunt, né? E aí o Niki Lauda volta a ser campeão em 77, o segundo título dele pela Ferrari, e depois o tricampeonato em 84, aí já com a McLaren. Inclusive ele é o único campeão por essas duas escuderias, tanto pela Ferrari como pela McLaren. Alex, deixa eu ver se a gente consegue esse contato melhor com você agora, para você fechar falando como vai ser essa despedida, como é que vai ser essa homenagem aí nesta terça-feira para enfim, as equipes todas, imagino, se manifestando, enfim, os fãs do automobilismo, né? O Vini colocou muito bem, deu um resumo geral aí da carreira dele, da repercussão também, e vale lembrar que 42 dias depois do acidente, ele já estava competindo em Monza. Aqui, qual o motivo dessa história toda, dessa repercussão enorme que a própria TV Sky italiana está até agora com isso no ar? Ele venceu 2 campeonatos pela Ferrari, e a gente sabe que pro italiano o que vale não é o piloto ser campeão, é a máquina, é a escuderia rossa, é o cavalinho rampante ser campeão. Então ele virou um deus aqui. Eu nunca tinha visto nenhuma repercussão tão grande de alguma atividade, de algum piloto que não fosse italiano, que não fosse do próprio país, aqui na Itália, ou seja, talvez tenha perdido só para a Áustria, né? Mas eu vou colocar uma coisa para vocês. Ontem eu tive em Imola por conta do Motor Festival, Motor Valley Festival, que começou em Bolonha, passou por Modena, Fiorano, foi muito forte, e dentro dessa história, dentro dessa cobertura toda, a rádio só teve 2, aliás, o Brasil teve 3 jornalistas convidados, da rádio, da Jovem Pan, só teve o Luciano Garcia, que faz o turismo aí na Jovem Pan, e eu, e a gente teve a oportunidade de estar em Imola, e ontem eu voltei depois de 25 anos em Maranello, na Tamburello, né, na curva Tamburello, na Tosa, onde eu cobri a corrida, e conversando com o diretor do autódromo, ele colocava o quanto foi modificada a Fórmula 1 depois de 76, do acidente do Niki Lauda, e principalmente depois do acidente do Ayrton Senna. Então a gente sabe o quanto mudou tudo, e infelizmente agora a gente perde mais um dos poetas da Fórmula 1, né, que junto naquela época a gente tinha Jack Hicks, Clay Regazzoni, François Severo, Emerson Fittipaldi, no final dos anos 70
Nelson Piquet, e para mim a poesia está acabando, meu caro Carlos Aros. Tá nada, é só você olhar para trás de você com esse cenário incrível e nós aqui neste cubo multicolorido presos, você aí neste cenário invejável. Alex, bom trabalho para você e, claro, ao longo do dia vai nos atualizando sobre as homenagens para o Niki Lauda, ele que morreu nesta segunda-feira. O Morning Show faz uma parada agora às 10h31, a gente volta já já. Jovem Pan Morning Show. De volta aqui com o Morning Show, e como eu disse na abertura do programa, o nosso convidado de hoje conheceu as dores e as delícias da fama muito cedo, se envolveu pesadamente com drogas, foi preso, motivo de chacota, e voltou do inferno para contar que essa viagem não vale a pena. Neste momento, sua vida está exposta em um documentário, 10 Chances, o homem que desafiou a morte, que estreou no último dia 9 no Play Plus, que é a plataforma de streaming para assinantes da Record. Ao todo são 5 episódios, e nesta quinta-feira, dia 23, estará disponível o terceiro. Vamos ver um trechinho do trailer dessa produção. Tá baixinho, bem baixinho. Tenho 45 anos. 37 de vida artística. Fui um fenômeno pop aos 13. Conheci as drogas aos 12. Tive 9 overdoses. Fui internado mais de 30 vezes. Rafael Ilha, seja bem-vindo ao Morning Show. Bom dia para você. Bom dia a todos vocês. Obrigado pela visita. Bom, a gente está vendo aqui um pedacinho e nessas falas do trailer, você vai recuperando números da sua história, datas da sua história, da sua vida. Nessa recontação da sua história, que momento da produção aí, que cena, que episódio te marcou mais, te emocionou, te fez reviver de uma maneira mais intensa? Cara, olha, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos os ouvintes. E tem um trecho, depois eu vou ver aqui no melhor momento, eu vou passar para o pessoal da produção. Tem um trecho que até vai virar uma das chamadas. Um teaser. E eu tô debaixo da ponte, assim, eles estavam testando o drone, né? Estavam testando o drone. E eu tava debaixo da ponte onde eu morei por 6 meses, né? E eu tava assim, olhando assim, tinha uma galera fumando crack, né? Aquelas barraquinhas, tudo. E eu olhei assim, aí eu pensei comigo mesmo, eu falei assim, puta merda, eu nunca pensei que eu fosse sair daqui, né? E eu pensei comigo e acabou virando o teaser. E acho que foi um momento, acho que mais delicado, assim, que mexeu muito, acho que com lembrança, com sentimentos. Eu acho que foi um momento mais, assim, muito de sensibilidade, digamos assim. Ao voltar para Ponte, você consegue lembrar de pessoas com quem você conviveu? Você sabe se algumas das pessoas com quem você conviveu nesse período difícil conseguiram sair das drogas também? Cara, tem muita gente lá que eu convivi, que continua na mesma situação, né? Já vão se completar aí, a minha última internação foi em julho de 2000, então já vão se completar aí quase 19 anos. Dá pra considerar então que você tá limpo há 19 anos? 19 anos. Parabéns. A gente aprontou outras coisas por aí. É um grande exemplo. Mas de droga, né, vão se completar 19 anos. Eu tenho um filho de 16 anos, né? Tenho um filho de 16 anos, o Cauã, e a Laura de 4 anos. Então, tudo no tempo, eu falo de Deus, né? Tudo tem o tempo certo pra se acontecer, né? Meu filho veio pra selar ali, logo eu saí da clínica, acho que um ano depois. Eu saí da clínica em outubro, novembro, por aí de 2001. Eu fiquei quase um ano e meio internado, né? Em 2002 eu tive um relacionamento,
A mãe do meu filho ficou grávida e ele veio em 2003, acho que pra selar uma responsabilidade. Eu sempre brinco que ele foi a minha joia, assim, que firmou o caminho ali, sabe? Direcionou, falou, agora deu, agora você não é mais só responsável por si, né? Você tem uma outra vida pra cuidar também. Eu sou um cara que eu gosto muito de chamar responsabilidade pra mim, sempre foi assim na minha vida. Mas, cara, esse documentário, no começo, foi muito interessante, porque eu saí, né, da Fazenda, vencedor lá da 10ª edição da Fazenda. Você imaginou que você fosse ganhar, Rafael? Cara, eu entrei pra ganhar. Cara, aqui fora as pessoas achavam que você rodaria nas primeiras semanas, que você foi o grande azarão e você provou todo mundo errado. Eu entrei pra ganhar, desde 2013, desde quando eu conheço a minha esposa Aline, eu falo pra ela, meu, o dia que eu entrar pra essa fazenda, eu levo. Eu sempre falei pra ela. E ela falava assim, imagina. Até nessa última edição, eu fui em 2015, aí por problemas pessoais acabei não indo. Fui em 2017 pro Power Couple com ela, mas já entrei sabendo que eu não ia ganhar. Chegou a ser reserva no ano anterior também. Isso, mas eu já entrei no Power Couple sabendo que eu não ia ganhar, porque era um outro formato, o público não interagia, né, com reality. E, porra, quem tirava eram os próprios participantes. Então você sabia, pô, quem se destacar, a maioria vai tirar. E não deu outros 3 casais, assim, que o público mais torcia aqui fora. Dentre esses casais, eu e a Aline. Aí tinha o Diego e a Lorena e também tinha o... Meu Deus do céu, que era do Big Brother, esqueci. A Andressa e o Nácia. Eram os 3 casais e eles rodaram primeiro, depois veio a gente. E fiquei no mesmo ano de reserva da Fazenda, né? Que me chamaram. Porque eu saí meio do Power Couple meio traumatizado, cara. Eu saí do Power Couple, eu não conseguia mais assistir, porque me pegaram pra vilão, né, do negócio. E eu não conseguia assistir o programa. E eu fiquei tipo 1 mês e pouco meio deprê, sabe? Ameaçando, já tive um problema de depressão. Eu fiquei uns 45 dias aí meio sofrendo ali, batendo na trave de uma crise depressiva. Mas aí consegui sair. E em 2018 fui chamado. Aí a minha esposa, pô, eles vão te usar pra dar ibope, papapá, pra causar e tal. Eu falei, amor, eu vou entrar, eu vou levar. Lá não vai. E acabei levando. Rafael, as pessoas se lembram mais de você pelo quê? Pelo polegar inesquecível. Aliás, me desculpem, porque eu confundi polegar e dominó. Acontece, eu vou falar de P da vida. Não é tão inesquecível assim. Não é P da vida. Não. É igual aquelas pessoas que cruzam. É que eu citei P da vida, mas na verdade os grandes hits de polegar dá pra mim o seu amor Você inesquecível. só lembra dessa música, né? Do Dá Pra Mim, né? Óbvio, imagina. Por que será, né? É muito boa. Por que será? Viu? Mas as pessoas lembram mais de você pelo polegar, pelo seu episódio com as drogas ou agora pelos reality shows que você fez? Você acha que é um misto de tudo isso? Eu acho que é um negócio meio de faixa etária, né? Eu acho que uma coisa meio de faixa etária. Muitas pessoas da minha idade, hoje eu estou com 46 anos. E então o pessoal da nossa faixa etária lembra do polegar, né? Lembra da minha luta, né? Durante anos contra as drogas, foram mais de 30 internações, né? Eu saí do polegar por escolha minha, por escolher a droga. Um dia o Gugu chegou pra mim e falou, olha, não dá mais. É impressionante você relembrando a idade, né? 12 anos você conheceu as drogas, 13 anos você virou um fenômeno e com acesso a isso mesmo, o tempo inteiro. É muito jovem, né, muito Rafael? jovem. Hoje você faz essa análise, tendo o seu filho, que já está muito mais velho, por exemplo, do que esse momento que você viveu. Como que era? Você era uma criança, gente. 12 anos é uma criança. Na verdade, eu comecei a pôr dinheiro dentro de casa com 9 anos de idade, né? A vida inteira trabalhando, praticamente. Eu falo que eu não tive adolescência. Adolescência e uma pré-adolescência ali, a partir dos 12 anos, antes do polegar, teve o Garotos da Cidade, que foi uma prévia pro Gugu dar uma estudada ali, que se ia rolar ou não. Então ele jogou o Garotos da Cidade, rolou muito bem, eu lembro até hoje, até passa, né? Eu batendo na guitarra, assim, não dava tempo de tocar, de aprender, de nada. Ele falou, vamos fazer uma prévia. Eu falei, eu não sei tocar. Era aquela guitarra teclado? Ou não, aquele lá era o Alan que tocava. Aí eu entrei no programa, nunca tinha pego um instrumento, assim, eu lá batendo igual um louco na guitarra, né? O único que sabia tocar. E eu sabia cantar, o único que sabia tocar mesmo era o Alex, né, meu parceiro hoje, que a gente tá aí no tribunal. Rafael, eu queria te fazer uma pergunta, né? Você fala aí de forma desabrida, né, sobre esse período de
de convívio aí com as drogas, até porque a tua história é uma história vencedora, de superação. Graças a Deus. Eu queria saber se te agride de alguma forma o humor relacionado ao comportamento sob efeito de drogas, como os memes do Fábio Assunção, esse tipo de coisa. Cara, olha, por pouco tempo, sim, me enchiam o saco com isso. Por que me enchia o saco? Porque eram pessoas que desconheciam da minha vida, da minha história. Então, quem são elas para falar alguma coisa, né, sobre a minha história? Eu já era um cara vencedor, né, sobre uma doença muito séria, uma doença que leva à morte, que é a dependência química. Mas isso foi por pouco tempo, sabe? Hoje eu tomo as dores, né? Eu tô vendo ali as máscaras, né, do Fábio Assunção. Até outro dia eu pus um post, tá no meu Instagram. E eu pus um post assim, que fizeram, toda sexta-feira começa nego a me mandar, né, foto o Fábio Assunção, agora mais o Fábio Assunção, né, eu falei, eu já fui piada, cara, como ele é hoje, né, então Teve algum episódio marcante? Só terminar de responder essa pergunta. E me mandaram uma foto assim, perfeita, né, uma montagem perfeita, eu, o Casagrande e o Fábio Assunção. Aí eu peguei aquela foto e falei, pô, tá legal essa foto, eu vou postar. Aí eu pus lá no meu Insta, né, somos dependentes químicos, sim. E daí? Qual o problema? Porque as pessoas, né, cara, elas confundem, né, as pessoas ignorantes, eu posso chamar com toda a certeza do mundo que são pessoas ignorantes, né, que confundem essa foto aí mesmo, tá vendo? Tá perfeita essa foto. E as pessoas confundem muito o dependente químico com o usuário de droga. E há uma diferença gritante, né? O usuário, ele vai ali, ele usa de final de semana. O dependente químico, como é o meu caso, como é o caso do Casão, como é o caso do Fábio Assunção, nós somos pessoas doentes, né? Então nós temos danos, às vezes irreversíveis, né? A gente tem danos familiares, né? Então é uma bomba atômica ali na vida da pessoa e da família dessa pessoa, né? Porque nós estamos drogados. Ninguém, posso citar, eu, primeiramente, eu tinha uma família, eu morava ali no Campo Belo, entendeu? Então eu tinha uma família a 5 quadras, tinha uma boa casa, mas não, eu troquei a minha casa e fui morar debaixo da ponte pelo vício, né? Foi uma opção minha. Né, como o Fábio Assunção, ele acha que as pessoas acham engraçado, o cara tá bêbado e um monte de babaca filmando. Olha o Fábio Assunção bêbado, olha aí o artista da Globo, entendeu? A cambada de filho da, sabe? Te ofende pessoalmente? Cara, hoje eu fico mais irritado com o que fazem com o cara. Mesmo, porque o cara é um pai de família, é um dos melhores atores que nós temos no Brasil, né? Graças a Deus o Casagrande aí saiu de uns tempos pra cá, deu uma estabilizada também, que ia, voltava, né? Às vezes afastado do trabalho, tudo. Hoje, né, a gente pode ter até como exemplo o Carneiro do São Paulo, jogador do São Paulo, o Regis, que era lateral do São Paulo também, que foram afastados, mas não puderam ser mandados embora, porque a dependência química é uma doença, então eles não puderam demitir. É importante isso que você diz, porque você coloca sempre a dependência química no presente, assim, como eu sou. Isso. Você ainda sente vontade de usar droga? Como é que é viver com isso? Porque imagino que seja uma condição de um tratamento diário para você. Como é que é isso? Quando você foi para lá e se confrontou com as pessoas ali, algumas você conhecia usando droga e tal, como é que foi isso pra você? Você ainda sente vontade de usar? Cara, eu quando vi essas pessoas, era uma mistura de pena, cara, juro pra você, não posso usar outra palavra a não ser essa. A pena da pessoa, porque o crack, ele é uma droga extremamente degradante, né? Então ele degrada a parte física, a parte psicológica, a parte familiar, tudo, né? É uma bomba do mal, é o crack. Você ainda sente efeitos dele no corpo, por exemplo? Não. Você sentiu que seu corpo mudou desde então e você não recuperou o que era? Alguma sequela, alguma coisa? Não, e em relação à sua pergunta, eu não sinto falta. Por quê? A gente fala, né, até os próprios psiquiatras especialistas em dependência química, eles falam que o dependente ele tem uma memória eufórica, né, que está guardada ali dentro do nosso HDzão, que é a memória que é relacionada ao uso da droga, né, aos sentimentos, aos prazeres da droga.
E eu acho que essa minha memória eufórica, ela não é nem um pouco eufórica. Ela é uma memória triste, né? Então, eu tenho recordações da droga de nenhum prazer. Sim. Então, eu tenho lembranças da droga do quê? De dor, de tristeza, de paranoia, de perda, de sofrimento. Então, eu não tenho nenhum prazer em lembrar. Quando eu lembro da droga, eu lembro do crack, ou eu lembro da cocaína, me vem nóia na cabeça, me vem destruição, me vem perda, me vem minha mãe chorando, ver o meu perdendo o meu emprego, trocando o meu emprego por aquilo. Então, vem uma série de danos. Então, eu não tenho nenhuma memória eufórica. Eu tenho uma memória Rafael, muito triste você disso. falou Isso que me ajuda a não ter vontade, né, e nem lembranças boas da droga. É isso, é estar associado à droga, à dor, à droga, à perda. Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, Amanda Conservadora. Ela diz o seguinte: Rafael, qual foi o momento em que você se viu no fundo do poço e qual foi a pessoa que te ajudou nessa hora? Cara, o momento que eu fui no fundo do poço é esse que eu tava contando pra vocês. A partir do momento que eu saí da minha casa, porque eu tinha muitas convulsões, né? Eu usava muita droga. Quando eu parei de usar crack, eu tava fumando uma média de 70 pedras de crack em 24 horas. Caramba! Entendeu? Então eu ficava 15 dias acordado, as pessoas falam, pô, não é exagero. Não, não é exagero, era isso mesmo. Então eu saía, praticava furtos, praticava roubos, praticava tudo, mexia com tráfico, né? Tudo pra suprir a minha dependência, pra suprir o meu vício. Acho que o pior momento da minha vida foi quando um dia eu cheguei em casa, tava minhas malinhas, o resto das minhas coisas, né? Porque a outra parte eu já tinha trocado como qualquer outro doente, como qualquer outro dependente, troca as suas coisas, né? Eu agredi a minha família psicologicamente, verbalmente, fisicamente, para roubar as coisas dentro de casa, para trocar por droga. E um dia eu cheguei em casa, tinha 2 malinhas lá na porta da minha casa. Minha mãe tava na grade assim, falou, filho, eu te amo muito, mas eu não quero ver você morrer assim perto de mim. Então vai embora, você quer essa vida pra você, vai embora. Eu peguei minhas malinhas, já parei na quebrada, troquei tudo por uma merreca de droga e fui morar literalmente debaixo da ponte. Eu acho que esse foi o pior momento. E quem me ajudou nesse pior momento, quem me ajudou foi o mestrão lá em cima e eu, entendeu? Acho que essa virada... Eu ia te fazer uma pergunta nesse sentido, Rafael, porque você falou aí muito de memórias, de recordações... E eu não tive como não reparar aí pelo trailer as suas tatuagens, né, de temática cristã. Eu queria falar exatamente sobre isso, como que a tua relação com Deus te ajudou nesse processo e se você recomendaria isso para pessoas que estão passando por esses momentos difíceis, de se apoiar em uma religião, de ter aí alguma orientação espiritual. Eu queria emendar essa pergunta também, perguntando sobre uma pessoa em específico. Eu sei que no momento do fundo do poço era muito difícil receber ajuda, mas na hora que você decidiu receber ajuda, teve muita gente que te ajudou. Imagino que o Gugu Liberato entre elas, mas tem uma pessoa em específico que eu considero que deva ser sua madrinha. Eu queria saber qual a importância da Sônia Abrão na sua vida, para além de ser escritora da sua biografia, porque eu vejo que vocês são muito parceiros hoje, né? Isso, inclusive o 10 Chances, o homem que desafiou a morte, foi feito em cima da biografia As Pedras do Meu Caminho, que foi escrito por ela. Mas vamos lá, sobre as tatuagens, né? As minhas tatuagens todas realmente têm um significado, né? Tenho aqui atrás, né, livrai-me de todo mal. Eu tenho aqui uma cruz, que significa que todos nós temos a nossa cruz, né? E que é possível carregá-la, né? Todos. Eu tive a minha cruz com a droga-dependência, né? Uns têm uma cruz de família, de doença, né? Cada um tem a sua e é possível carregar. Deus não dá uma cruz maior do que a gente possa carregar e mais pesada. A outra é a face do Senhor, é a face de Jesus que eu tenho aqui, que é o meu mestrão, meu amigão. E eu tenho aqui, muito grande aqui, escrito família, né? A família foi sempre um sonho meu. Desde moleque, era ter a minha família, ter a minha esposa, uma mulher que eu pudesse ser casado pro resto da vida, ter meus filhos, né? Ter realmente uma família de verdade, que eu acho que eu sentia muita falta, que eu não tive, né? Meu pai e minha mãe se separaram muito cedo, então eu sempre achei muito bacana, eu acho muito importante o valor familiar, né? Então são as maiores tatuagens que eu tenho lá, cruz, família... e a face do Senhor e livrai-me de todo mal.
Então, em relação a isso. Em relação ao que você me perguntou, eu tenho também outra aqui, né? Que com força e coragem atravessei o caminho das pedras, né? Até fazendo uma relação, uma relação ao crack mesmo. Que foi com força, coragem e muita fé. As pessoas me perguntam, como que você superou isso, cara? Pô, fumando 70 pedras de crack, morando na rua, né? A gente vê gente que não consegue. Eu já perdi amigos fumando 10 pedras de crack, cheirando 2 gramas de cocaína. Entendeu? Então eu já perdi. Muitas pessoas que eu conhecia já morreram. E a tatuagem funcionou pra você como um ritual mesmo? Alguma coisa que coroasse uma experiência? Não, cara, é uma coisa que eu amo. Então são coisas que eu gosto, eu tenho prazer. Eu vou fazer outras, né? Vou fazer outras relacionadas a. E de certa forma, acho que isso. te ajudou a perpetuar algumas histórias também no seu sim, corpo. que a minha cruz eu carrego até hoje, né? Eu tive a oportunidade, né, do Senhor me abençoar de estar vivo e formar uma família. E daí ele que resolveu tudo aqui no braço direito aqui, ele que E a resolveu Sônia? tudo. Em relação à Sônia, eu tive ajuda de muitas pessoas, né? Tanto que As Pedras do Meu Caminho, a minha biografia que foi escrita pela Sônia, eu tenho aí o prefácio, que foi escrito pelo Gugu, e a orelha, que foi escrito pelo Faustão. Eles nunca fizeram isso pra ninguém. Então são pessoas pelas quais eu tenho extremo carinho e as quais eles têm muito carinho por mim. Né? Que são pessoas que me conhecem. As pessoas falam, o Rafael é isso, o Rafael é aquilo. São pessoas que não me conhecem, né? Eu sou um cara extremamente querido, né? Não é uma prepotência, mas sou um cara extremamente querido no meio artístico. Eu tenho 37 anos de carreira, então quem me conhece sabe quem é o Rafael. E fora outros depoimentos de outros amigos queridos aí. Mas a Sônia apareceu num momento diferente da minha vida e que eu não esperava tê-lo, né? Que foi numa crise de depressão. Eu tive uma crise de depressão, é uma coisa que hoje a gente vê toda hora aí, né? Na TV, principalmente. Fulano com depressão, fulano fez isso, abandonou carreira, se matou, tá tomando remédio, foi internado por causa de depressão. E eu sempre falei que depressão era coisa de fresco. Eu falei, como que a pessoa pode se matar por causa de depressão, cara? Que papinho furado. Não, foi internado por causa de depressão. Eu falei, depressão. Foi internado por causa de droga, né? Porque a gente pré-julga, né? A gente tem um preconceito ali, né? Imagina, cara, deve estar drogadão, né? Né? Se matou porque tava noiado. E eu paguei com a minha língua, né? Paguei com a minha língua, tava super bem. E no final de 2008, eu me separei da mãe do meu filho, tive meio que um afastamento do meu filho, né? Por causa de problemas aí pessoais. E eu fui entrando numa depressão. E, cara, no final de 2009, eu lembro de flashes, assim, né? Tem até umas fotos aí até do elevador, onde eu cortei meu pescoço. Eu tomei mais de 60 pontos no pescoço. Cuidado como morto, até pela Record TV, né, que eu fiquei 15 minutos com os caras me ressuscitando dentro da unidade de resgate. E eu não lembro de nada, só lembro de flash. Era uma tristeza, né? O nego fala assim, o que foi a depressão pra você? A depressão pra mim, cara, foi uma tristeza constante. Uma tristeza ali, digamos assim, de nível médio constante, que eu vivi ali quase um ano, né? Ali, com aquela tristeza constante. E depois eu não lembro de mais nada. Eu lembro que eu quebrei um vaso e saí cortando meu pescoço todo e fui internado. E eu fiquei internado por 1 mês e meio, quase 2 meses, pra me tratar dessa depressão. E nessa internação apareceu a Sônia, com a Margarete Abrão, a irmã dela. E do nada ela chegou lá e falou, oi Rafa, vim te visitar e tal. E eu fiquei muito surpreso. E ela apareceu e falou, e aí? A gente bateu um papo numa sala, em particular. Aí ela falou assim pra mim, Rafa, depois de muitos outros assuntos, você já pensou em como você vai recomeçar a sua vida? E era uma coisa que eu não tinha pensado, sabe? Eu não tinha pensado em recomeçar, né? Eu tava ali meio que aéreo, meio que perdido naquela situação inusitada e nova pra mim, né? Uma depressão que eu quase perdi a vida, né? Coisa de segundos. Eu nunca podia imaginar passar por uma depressão, então hoje eu levo muito a sério, eu respeito muito,
né? E aconselho quem sofre desse problema a procurar uma ajuda especializada o mais rápido possível. Então a Sônia apareceu, falou: Rafa, como que você vai recomeçar? Eu falei: Sônia, nem pensei em recomeçar. Ela falou assim: você quer trabalhar com o quê? Né, o Elias Abraão, que é irmão dela, pediu pra que eu visse alguma coisa que você gostasse e quisesse trabalhar. Eu falei: poxa, Sônia, eu trabalho há carambada de tempo aí com televisão, né? Eu quero trabalhar de motorista, de cabo-man, de produtor, do que for, né? O que vocês quiserem me dar pra eu trabalhar, eu vou trabalhar. Eu quero é ter um horário ali pra começar, um horário pra terminar e ter uma ocupação pra minha vida nesse momento específico. Aí a gente acabou ali naquele momento, falou: ó, quando você sair daqui, você vai trabalhar com a gente como produtor, tal. E eu comecei a trabalhar no dia 10 de janeiro de 2010. Foi exatamente isso. 10 de janeiro de 2010 eu comecei a trabalhar na Câmera 5 com a família Abrão ali toda como produtor. 6 meses depois eu me tornei repórter do A Tarde é Sua e assim permaneci ali por 5 anos. 5 anos eu permaneci ali trabalhando com a equipe do A Tarde é Sua. Foi isso que ela me deu uma oportunidade de recomeço. E acabamos, né, firmando ali. A partir desse momento eu comecei a ter um respeito, uma admiração, um carinho e uma gratidão imensa, né? Porque foi um momento ali uma encruzilhada na minha vida, né? Sim. E que eu acho que de repente tudo isso não teria acontecido hoje. Eu não estaria como estou hoje se não fosse a família Abrão. Então eles me deram uma oportunidade de um novo recomeço. Rafael, você fica com a gente mais um pouco? Pô, fica o tempo que vocês quiserem, cara. Então vamos fazer uma parada. Eu posso sair daqui, mas daqui a meio-dia. Então vamos fazer uma parada rápida. Vamos a gente lá. volta já com esse papo com o Rafael Willian aqui no Morning Show. 11h03. De volta aqui com o Morning Show, recebendo hoje o Rafael Willian, que está mostrando a sua trajetória, contando a sua vida nesse documentário 10 Chances, o Homem que Desafiou a Morte, que está disponível no Play Plus, a plataforma de streaming da Record. A gente tem pergunta de ouvinte, enfim, eu queria ouvir você sobre 2 temas, até como gancho das perguntas que estão surgindo, né, Paulinha, nas redes sociais. Isso. 2 temas que são bastante polêmicos, um deles é a descriminalização das drogas, e o outro, essa história da internação compulsória, enfim, essas Foi medidas que agora. têm sido adotadas para uma questão que você estava falando aqui, na tua visão, saúde pública total. Como é que você vê esses 2 aspectos? Cara, eu vou começar pela aprovação da internação compulsória aí, que foi aprovado agora essa semana. Acho que demorou muito para isso acontecer, sabe? Eu acho que muitas vidas se afundaram demais devido a essa lei, digamos assim, né? Uma lei prejudicial, né, cara? Porque, imagina, vou me pôr na situação e quero que você em casa também se ponha na situação. Você tem um filho de 15, 16, 17 anos. Já vou pôr menor ainda, que é pra lascar de vez ainda, né? Porque menor, ninguém pode aceitar menor. A não ser clínicas entre aspas, psiquiátricas, né? Mas que você tem um filho ali de 18 anos de idade. O moleque começa a fumar crack, começa a cheirar cocaína. E você não pode parar uma ambulância, chamar uma clínica ou uma comunidade, porque uma clínica é muito caro. Uma clínica direcionada ao dependente químico, ela é muito cara. Ela é cerca, digamos assim, de R$500, R$300 por dia. Caramba! Né? Isso. Uma clínica direcionada. Quem tem dinheiro para pagar isso hoje? Ninguém tem. E quem tem também não tem o direito de parar uma ambulância, né? Que você vai e corre para uma comunidade, né? Uma comunidade terapêutica que tem a mesma, né, entre aspas, a mesma estrutura, né, de uma clínica. Existem profissionais capacitados, né, existe o tratamento adequado, mas ela é uma comunidade e ela era impedida de fazer o tratamento involuntário. Mas essa clínica, ela custa ali R$1.500 a R$2.500. Uma coisa mais em conta, que a família vai ali, no meio do sofrimento, chama o tio, chama a irmã, faz uma vaquinha interna, né?
mas ela não tinha o direito de internar compulsoriamente. Então você era obrigado, porque, né, ninguém podia internar a pessoa à força. Então tá lá um moleque de 18 anos, teu filho, indo pra droga, indo pra morte, indo pro sofrimento, levando você junto pro sofrimento, porque o cara tá ali, o dependente químico tá drogado, a família tá careta, a família sucumbe junto com o dependente, e sem poder fazer nada, né? O moleque vai lá, bate no peito e fala, ó, eu sou drogado, mas você não pode me internar, entendeu? Eu vou fazer o que eu quiser. E a mesma coisa acontecia, né, nessas clínicas, nessas comunidades terapêuticas. Muitas vezes, né, muitos trabalhavam com a internação compulsória ali, né, por debaixo do pano, trabalhavam com um trabalho sério, tudo. E os caras batiam no peito e falavam, olha, primeira oportunidade, tiver a vigilância sanitária aqui, eu vou gritar que eu tô aqui porque eu não quero. E sai. E uma comunidade terapêutica séria, com tratamento sério, com tratamento adequado, que está ajudando ali dezenas de vidas, é fechada por causa de uma lei estúpida. Que era isso, é uma lei estúpida. Você é obrigado a deixar o teu filho, maior de idade, menor de idade, a morrer. Então eles deixaram essa lei de lado. Demorou muito para essa lei acontecer, da internação compulsória. Isso aí é um direito. É um direito do parente, é um direito do pai, da mãe, né? Quem é um juiz, quem é qualquer pessoa para falar, não, seu filho tá fumando 50 pedras de crack, tá batendo na sua cara, tá roubando tudo dentro de casa, mas ele não pode ser internado à força. Não pode não, deve, entendeu? Porque ele tá totalmente comprometido, psicologicamente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, tudo comprometido. Então essa pessoa não vive o problema da dependência química e demorou. Parabéns aí por essa, né, essa lei aí, demorou, mas saiu, graças a Deus, e agora as comunidades Rafael, terapêuticas têm a respaldo para trabalhar. É um alento ouvir você falar sobre isso. Isso é uma prestação de serviço que você fala aqui, até porque você tem o que se convencionou chamar de lugar de fala, e de fato, como você bem colocou, o dependente químico, ele não está aí em pleno gozo das suas faculdades mentais. Sim. Ele não é apenas um problema para si próprio, ele também é um problema familiar e social. Então faz sentido o poder público tirar o viciado de circulação para iniciar o tratamento involuntário. Parabéns pelo seu depoimento. Quem é crítico a essa forma de tratamento propõe uma outra, conhecida como redução de danos. Aqui em São Paulo, a gente tinha um programa chamado de Braços Abertos, que eu chamo de Braços Abertos para o Crime, que fazia o seguinte, ele hospedava os dependentes químicos na própria Cracolândia, né, Eu lembro disso. Em verdadeiros muquifos, e dava uma mesada, na verdade uma semanada de R$100 e poucos, que eles fingiam que faziam alguns trabalhos, pequenos trabalhos de zeladoria, toda semana, e obviamente toda essa renda ia pro crack. O que você acha desses programas aí de engenharia social? Só para registro, Caio, nessa linha, a Prefeitura de São Paulo ontem anunciou a retomada desse projeto na região central da cidade, apenas afastando os hotéis da região da Cracolândia, por ter reconhecido a ineficácia desses hotéis ali, mas com o pagamento dessa mesada, entre aspas, e com os hotéis mais afastados. É a política que a Prefeitura adota, e vai lembrar, né, sob a gestão Covas, caminhando na direção contrária do entendimento do governo federal e do governador João Dória a respeito, e que o governador João Dória, quando prefeito, já havia modificado essa linha de atuação. Em última análise, absurdo, funciona tratar o alcoólatra no bar? Claro que não, né? Isso aí é uma política estúpida. É uma política. Acho que já tá. É uma política de redução de danos, ou seja, é política. É papo para inglês ver, a verdade é essa. Você chega ali, vamos ali, vamos tentar ajudar o craqueiro. Vamos tentar ajudar a matar, né? Vamos matar mais rápido, né? Porque aqueles hotéis que tinham lá, quando eu tive 2 centros de recuperação onde eu atendia 130 pacientes, eu já fui buscar pelo menos uns 15, 20 ali na Cracolândia. E dentro desses hotéis, entendeu? Que inclusive o porteiro vendia o crack, entendeu? Tudo tomado por facção criminosa. Entendeu? Então isso aí é papo para inglês ver. Ali o que é preciso, cara? Ali é um problema de saúde pública, acho que estadual, não é só em São Paulo. Porque o crack hoje você vai na zona, o nego tá cortando cana lá, os cortadores de cana tem acesso ao crack.
As aldeias indígenas aqui em São Paulo, se você vai ver, acho que tem 30, 40% dos índios dessas aldeias, são comprometidos com álcool ou com crack. Tudo bem que eles não podem usar lá dentro, eles saem, entendeu? E isso gera violência dentro lá, violência contra a mulher, porque os índios vão lá, bebem, usam droga e voltam pra aldeia e enchem a mulher de porrada, entendeu? Então é muito maior do que uma Cracolândia. A Cracolândia já é um negócio que aterroriza. Já é um negócio que você... Cara, você vê ali, eles falam, ai, temos 300, 400 pessoas, uma banana, mano. Entendeu? Lá tem mais de 2.000 pessoas aglomeradas. Com hepatite, com AIDS, com todos os tipos de doença que você pode imaginar, tuberculose, pneumonia, todo mundo doente. Sabe? Não existe ali fora a doença da dependência química. Aquilo ali eles tinham que fazer um trabalho sério. Eu, na minha visão, com o dinheiro que o Estado tem, né? Que o governador tem ali sobre, né? Na sua carteira para a saúde, o que precisa ali são hospitais ou clínicas especializadas em dependência química. Eu, quando eu trabalhava com a Sônia Abrão, eu fui fazer, lembra quando fizeram, agora a prefeitura vai cuidar dos dependentes químicos, vamos fazer internação involuntária, até se propuseram a isso durante um tempinho. Eu fiz a primeira matéria sobre a internação quando uma moça chegou lá com o seu pai, usuário de crack, lá no negócio de um CAPS, lá no centro da cidade, ali perto do Batalhão da Rota, ali que eu não lembro onde que era direitinho, mas foi lá, eu lembro que a gente estava fazendo a matéria sobre esse assunto, chegou uma mulher com o pai dentro do carro, sedado, porque ela pôs um remédio dentro do suco do pai, para o pai dormir e ele poder trazer. E eu fui acompanhar, Sônia Abrão falou assim, Rafa, acompanha o tratamento que a prefeitura vai dar pra esse cara. E, ridículo, sabe? Eles, a prefeitura acolhe nos hospitais. Mentira, acolhe em hospital psiquiátrico, entendeu? Que não tem nada a ver, entendeu? O dependente químico não é um doente mental para ser tratado como tal. Então eles pegam o dependente químico que, né, antes queria se tratar, punham numa unidade psiquiátrica e depois de 30, 35 dias liberavam o paciente. É esse o tratamento que a prefeitura dá. É exatamente esse, eu posso te afirmar isso. Entendeu? Então não recebe o tratamento adequado e sai depois, né, sem um acompanhamento. Vai ter que ter um acompanhamento psicológico. Olha, você saiu, você volta daqui a 62 dias para ter um atendimento psicológico. Depois de 95 dias você pode vir com a sua família para fazer um atendimento familiar. Entendeu? Então a coisa é para inglês ver. Tem que pegar lá a rapaziada, sabe? Pôr um tratamento sério, né? Pega aí um prédio, alguma coisa, põe ali um hospital da dependência química e põe todo mundo lá para se tratar. Um pessoal que tá na Cracolândia, eles precisam no mínimo que tá ali na Cracolândia, de 3 meses de desintoxicação. No mínimo. Então ele tem que ficar 3 meses ali com um psiquiatra bom, com uma medicação, né, bem direcionada, com um atendimento psicológico certo, um atendimento psicológico familiar. Tem tudo isso. E isso, cara, não é caro. Porque, ele já tem os médicos contratados que podem prestar esse serviço. Se tiver que contratar, que é isso para o governo? Seria uma aula, eu acho que uma coisa tão grandiosa eles resolverem esse problema, né? Ali da Cracolândia, porque isso aí, quanto tempo a gente escuta esse papo da Cracolândia? Quantos governadores e prefeitos já passaram por isso? Rafael, só para aliviar o clima bem rápido. Surgiu muito primo agora que você é milionário e tem um prêmio da Fazenda? Não, primo muita gente pedindo dinheiro emprestado? Cara, eu sou desse jeito até... Eu continuo sendo do jeito... Até eu esqueço que eu ganhei 1 milhão às vezes, entendeu? Porque eu peguei tudo, investi, né? Porque graças a Deus, como eu falei pra vocês, eu trabalho desde os 9 anos de idade. Então as coisas que custam mais caro eu já tinha, né? Que era o quê? Era um teto pra morar, né? E um carro bacana eu já tinha. Então foi pegar o dinheiro, pagar as dívidas, tirar o nome do vermelho. Aí meu gerente do banco, até hoje meu cartão de crédito não saiu, hein? Tá louco, hein? Até hoje eu não tenho cartão de crédito, cara. Pra gente fechar, esse show aí, o tributo aos 30 anos do Polegar, como é que tá essa história? Cara, tá bem bacana. Assim,
eu e o Alex, né, que éramos os dois vocalistas do Polegar, a gente resolveu fazer esses 30 anos. O Alex, que deu a ideia desse projeto, né, de fazer os 30 anos, ele pegou as letras, assim, do Polegar mais legais. Cara, hoje, depois de cantar durante tanto tempo, quase 7 anos cantando, hoje eu parei para olhar as letras do Polegar, né, as letras do grupo Polegar, e a gente fez uma versão rock and roll, e ficou muito bacana. A gente fez um show aqui de abertura aqui no Teatro Sir Isaac Newton, em Santana. Então cabiam 600 pessoas, tinham 650 pessoas. Todo mundo cantando e dançando. A minha filha ficou louca pelo Polegar. Agora ela me perturba todo dia se o tio Alex vai em casa pra cantar. Aí eu até mandei pra você aqui, o que é um medley. Eu mandei pra você aqui. É um medley aqui do Polegar que a gente fez. E hoje, cara, eu parei assim pra ler, pra ver, não só cantar, mas prestar atenção nas letras. Então o Alex, ele pegou com as letras mais legais também. E a gente fez uma versão bem bacana, assim, a galera bem atual, né, com um rock and roll bem bacana. Eu mandei já pra você aí, depois se você quiser, você põe. E todo mundo curtiu. Ixi, o seu tá pior que o meu, hein, papai? Aí, ó. Tá vendo? A pegada tá essa. Então o Alex fez essa parte, né, que ele é maestro, tudo. E a gente já vai começar esse mês aí a fazer alguns shows aí pelo interior de São Paulo e pelo Brasil todo. Legal, né? Pra matar a saudade. Bom, então, para acompanhar essa programação, para saber dos shows, só seguir o Rafael Ilha nas redes sociais. Isso, enfim, Rafael _Ilha _oficial ou @Polegar Tributo. E vale acompanhar esse documentário 10 Chances, o Homem que Desafiou a Morte, que tá lá no Play Plus, já disponível na plataforma de streaming. Rafael, obrigado pelo bate-papo, pela visita, um abraço. Quinta-feira tem o 3º capítulo agora. Quinta-feira agora sai o 3º capítulo desse documentário. Obrigado a todos vocês aqui do Morning Show. Obrigado mesmo pelo carinho, adorei o papo com vocês, muito bacana. Tenho certeza que nós todos juntos aqui acrescentamos muito aí pra galera que está nos escutando, viu? Obrigado. Agora saiu aquele macho feio daqui, entrou essa moça bonita aqui pra operação. Agora tá bonito. A troca do Rogerinho. Obrigado. Sai, Rogerinho, entra a Fabi. Tá bom, gente? Muito obrigado e um grande beijo, um grande abraço a todos os ouvintes aí que estão nos escutando. Obrigado, viu? É isso, vamos fazer uma parada aqui no Morning Show, 11h25 agora. Vamos falar sobre a importância da reforma da Previdência. Jovem Pan exibe todos os dias depoimentos de entusiastas da reforma aqui na campanha Jovem Pan pela reforma da Previdência. Vamos ouvir então o depoimento de Fernando Figueiredo, que é presidente da ABIQUIM, a Associação Brasileira da Indústria Química. A principal vantagem da atual reforma da Previdência é que ela não prejudica o trabalhador comum, aquele que ganha até R$ 5.500. Ela ataca fortemente o privilégio de algumas classes, como os funcionários públicos, os militares, os procuradores de estados. Por outro lado, a reforma da Previdência é essencial para a redução do déficit público. E reduzindo o déficit público, a consequência pode ser uma redução da taxa de juros no Brasil, porque o maior tomador de dinheiro do sistema bancário brasileiro hoje é o governo. E se reduzir essa necessidade, os bancos terão mais dinheiro para emprestar para o grande público e para as empresas. Com relação à idade mínima para a aposentadoria, a grande verdade é que a expectativa de vida do brasileiro cresce permanentemente, como demonstram os estudos do IBGE. Essa, aliás, é uma característica em todo o mundo, e a solução tem que ser a mesma que foi adotada em todo o mundo, como Inglaterra, por exemplo, como França, por exemplo, aumentar a idade mínima para a aposentadoria. Por isso, eu acho que é um bom projeto e que merece ser aprovado pelo Congresso Nacional. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. E aí, se você pode participar da campanha Jovem Pan pela reforma da Previdência, mandando mensagens pelo WhatsApp 974651630, dando também o seu depoimento sobre a importância da reforma da Previdência. Meu povo, acabou. Por hoje só amanhã. Tchau. Tchau, Paulinha. Até mais. Tchau, tchau. Queridos. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.